Sejam bem-vindos. Vamos iniciar aqui a resolução do nosso exemplo 3, que trata aqui das combinações de ações, certo? Combinações de ações para a determinação dos esforços de cálculo, na base desse pilar aqui, ó, na base desse pilar, certo? Ou seja, quem são os esforços de cálculo que atuam na base aqui do meu pilar em função dessas ações que estão aqui apresentadas no nosso pórtico. Nós temos aqui uma carga permanente por causa do peso da estrutura de aço e de outros componentes, tá? Nós temos aqui a sobrecarga de uso e ocupação, da nossa edificação. Então, vocês imaginem que isso aqui se trata de um pórtico pertencente aí a um mezanino. Então, nós teríamos nesse pórtico uma ação devido à sobrecarga de uso e ocupação, certo? Nós temos aqui uma ação também do tipo variável, que é proveniente de um equipamento. Então, imagine aqui um motor, né, desbalanceado, e aí, em função devido ao funcionamento, né, desse motor, nós teríamos uma ação horizontal no nível do pavimento, que ora pode agir da esquerda para a direita, ora pode agir da direita para a esquerda, tá? Ou seja, em função da rotação do motor, nós teríamos uma ação alternada, com sentidos alternados, tá? Ou seja, uma ação, a gente está tratando aqui a ação do motor como se fosse uma ação estática, né? Só que com sentidos alternados, ou seja, ora ela pode atuar para a direita, ora ela pode atuar para a esquerda. Nós também temos aqui outra ação variável, que é a ação do vento, tá? Obviamente que eu estou colocando aqui a ação do vento apenas como caráter didático para que a gente faça as combinações, certo? O sentido em que a pressão do vento, né, a pressão estática do vento foi colocado aqui é apenas para que a gente ponha em prática aqui os conceitos apresentados na nossa videoaula. Então, nessa face aqui do nosso pórtico, né, na nossa face aqui de barra-vento, nós temos uma sobrepressão do vento, certo? Empurrando o pórtico para a direita. E no nível do piso, nós temos uma força, né, de sucção, ou seja, uma força do vento ascendente, uma pressão do vento ascendente, certo? Então, nós temos então, portanto, quatro ações agindo no nosso pórtico. Outro detalhe que a gente não pode esquecer é o seguinte: essa viga aqui, ó, essa viga do nosso pórtico, ela possui ligações flexíveis nas suas extremidades. O que eu desenhei aqui, né, o que eu tentei representar, é uma chapa que se prolonga do pilar, e aí ela pode ser parafusada ou soldada na alma da viga, certo? Na alma da viga, de maneira a gente ter aqui uma ligação flexível. Ou seja, quando a gente for fazer análise estrutural desse nosso pórtico, eu devo lembrar de acrescentar uma rótula nesse ponto e outra rótula nesse ponto, tá? Outra questão importante é que no pilar da direita, o nosso apoio também trata-se de uma ligação flexível, ou seja, ela permite o giro do pilar, né? Então, esse pilar está livre para sofrer pequenas rotações, tá bom? Pequenas rotações. Então, aqui eu tenho uma ligação flexível, ou seja, esse nosso apoio aqui se assemelha a um apoio do segundo gênero, certo? Em que eu tenho aqui impedido o deslocamento vertical e tenho impedido também o deslocamento horizontal. Já no apoio da esquerda, eu tenho uma ligação rígida, ou seja, a minha placa de base, ela foi conectada, né? Ela foi conectada à nossa fundação, de tal forma que
os giros, né, da base do meu pilar estão impedidos. E aí, portanto, na base da minha coluna vai aparecer um momento fletor solicitante, tá? Se eu tenho aqui o impedimento do giro, então, consequentemente, eu vou ter ali um momento fletor solicitante aqui naquela base. Então, o que eu vou ter aqui como apoio representativo seria um engaste, tá? Um engaste. Ou seja, eu estou impedindo aqui o deslocamento horizontal, estou impedindo o deslocamento vertical e também estou impedindo o giro da base do meu pilar, tá bom? Então, com base nessas informações, nós podemos iniciar aqui a resolução do nosso exercício, tá bom? Aqui eu só repeti aqui só reapresentei os dados da nossa questão para que a gente relembre, né, como é que é feita a combinação de ações segundo o estado limite último, né, que é o que a gente está almejando aqui na nossa resolução. Então, vou dar um zoom aqui, ó. Os esforços de cálculo em um determinado elemento estrutural ou em uma determinada seção transversal de um elemento estrutural são compostos de 3 parcelas aqui, né? Os 3 vagões, como a gente viu anteriormente, tá? Então, nas combinações no estado limite último, nós temos aqui o vagão das nossas ações permanentes. Elas, alternativamente, né? Elas podem ser agrupadas, tá? Elas podem ser agrupadas por um único coeficiente de segurança. Nós temos aqui as ações variáveis, a ação variável principal, e aí, ou seja, em função do número de ações variáveis que vocês podem ter, que vocês têm, né, na sua estrutura, vocês vão determinar quantas combinações vocês vão ter que fazer, de maneira que cada uma delas assuma a função de variável principal em cada combinação, tá? Então, se eu tenho 3 ações variáveis, então, por consequência, no mínimo, eu vou ter 3 combinações de ações. Por quê? Porque cada ação variável vai ter que assumir a posição de ação variável principal em cada uma dessas combinações. E no terceiro vagão aqui, ó, no nosso terceiro vagão, eu tenho as ações variáveis secundárias daquela combinação de ações que a gente está tratando. E aí, essas ações variáveis secundárias, elas são ampliadas por um coeficiente de segurança, né? Elas são ponderadas por um coeficiente de segurança que é o meu gama Q. Cada ação variável vai ter o seu coeficiente de segurança, por isso que eu tenho um subíndice aqui J. E cada ação variável secundária vai sofrer uma redução, que é o meu psi0, tá? Essa redução que eu aplico na minha ação variável secundária é em função do fato de que eu já tenho uma ação variável principal. E aí, como essa ação vai atuar simultaneamente com essa, a probabilidade de que as duas atuem com valores máximos, né, simultaneamente, é pequena. Então, eu tenho aqui uma ação variável principal que atua com seu valor máximo, certo, de cálculo, enquanto que as variáveis secundárias são tratadas com um valor ligeiramente reduzido, né, ligeiramente reduzido. Então, em função dessas combinações de ações que a gente viu para o estado limite último, né, precisamente as combinações normais, né? Combinações normais, que são aquelas combinações de ações que são tratadas ao longo da vida útil da edificação. Então, em função dessa equação aqui que a gente vai montar as combinações de ações do nosso exemplo, tá bom? Então, só para relembrar, nós temos quatro ações distintas, sendo que 3 delas, né? 3 dessas ações são ações variáveis. Então, portanto, eu vou criar um número n de combinações, tá? Um número n de combinações, de tal forma que em cada uma delas, uma determinada ação seja uma ação variável principal e as demais sejam secundárias, certo?
Um detalhe que vale lembrar aqui é o seguinte: quando uma ação variável secundária, ela é favorável ao esforço que eu estou procurando, então significa que ela está reduzindo o valor do esforço de cálculo que eu estou procurando, ou seja, ela é favorável. Então, quando uma ação variável ela é favorável, ela não entra na combinação de ações. Uma ação variável, ela só entra na combinação de ações quando ela é desfavorável. Por outro lado, as ações permanentes, elas sempre entram na combinação de ações, mesmo que elas sejam favoráveis ao valor do esforço que eu estou procurando. Então, o que vai mudar aqui é que, quando uma ação permanente é favorável, o fator de segurança dela, o nosso coeficiente de ponderação aqui, vai valer 1, como a gente viu nas tabelas lá da NBR 8800. Então, vamos aqui, ó. A nossa carga permanente que está aplicada no nosso pórtico, a carga gravitacional aplicada aqui na nossa viga, é de 15 kN por metro no sentido gravitacional, tá? Proveniente aqui do peso próprio da nossa estrutura de aço. A sobrecarga de uso e ocupação no nosso pórtico é de 8 kN por metro, também no sentido gravitacional. A nossa carga, devido ao nosso equipamento, à nossa máquina, é de 10 kN, tá? 10 kN. Ela tem sentidos alternados. Ora ela pode atuar para a direita, ora ela pode atuar para a esquerda. E o nosso vento, admitido aqui que ele tem um valor uniforme, tanto no pilar como na viga, é de 5 kN por metro. 5 kN por metro. Então eu tentei deixar claro aqui, só para a gente relembrar, que a nossa carga permanente é proveniente do peso próprio da estrutura metálica. Isso vai ter um impacto quando a gente for determinar o fator de segurança das ações permanentes. Então, vamos determinar aqui quem são os esforços que atuam na base do meu pilar, no pilar da esquerda, que possui ali um engaste na fundação. Quem são os esforços que atuam aqui na base do meu pilar em função somente das ações permanentes, tá? Em função somente das ações permanentes. Eu vou fazer esse procedimento de cálculo para cada uma das 4 ações que atuam no nosso galpão, para a ação permanente, para a sobrecarga, para o equipamento e para o vento. Então, para cada um desses 4 esforços, eu vou determinar quem são as reações, Quem são as reações com seus valores nominais, tá? Com seus valores nominais na base aqui do meu pilar. Então, deixa eu aumentar aqui, ó. Eu trouxe aqui o esquema estático do nosso pórtico. Temos aqui a nossa viga birrotulada, certo? Apoiada nos 2 pilares. O pilar da direita tem uma ligação rotulada na base, uma ligação flexível. Então, nós temos aqui um apoio de segundo gênero. Aqui eu deixei em evidência a reação horizontal e a reação vertical provenientes da ação permanente. E o meu pilar da esquerda com a ligação engastada na base. Então, eu tenho aqui a reação horizontal, a reação vertical e o momento na base do meu pilar. Então, nós vamos determinar quem são essas reações. Obviamente que vai ser, dependendo aqui das equações que a gente utiliza para o equilíbrio estático, fica difícil a gente obter somente essas reações sem obter essas aqui também, tá? Então, para facilitar a didática, para melhorar a didática aqui da resolução do nosso exercício, eu preferi demonstrar aqui a obtenção das 5 reações que nós temos no nosso pórtico. 5 reações. Vocês vão perguntar, professor, mas nós temos 5 incógnitas.
que são as 5 reações de apoio. E, pelo que eu lembre, nas equações de equilíbrio de um pórtico no plano, nós só temos 3 equações. Então, sobram 2 incógnitas. Bom, as 2 incógnitas que estão sobrando, elas serão resolvidas por meio de 2 equações adicionais, que são as 2 rótulas que nós temos no nosso pórtico. 2 rótulas. Então, em cada rótula dessa, a gente sabe que o momento fletor vale 0, né? O momento fletor vale 0. Então, eu tenho 3 equações de equilíbrio, né? Equações de equilíbrio. E tenho 2 equações da rótula. Quando eu somo as duas, né? Eu tenho no total 5 equações. E eu tenho 5 incógnitas. Então, a minha estrutura é isostática, tá? Isostática. Se nós tivéssemos aqui um pórtico hiperestático, então provavelmente vocês teriam que usar algum método de resolução, né? Poderia ser o método das forças, método dos deslocamentos, enfim, de maneira a obter os esforços, as reações de apoio que sobram em relação às equações de equilíbrio. Vamos começar a resolução do nosso problema, obtendo aqui, usando essa equação aqui, ó, que provém, né, é proveniente do momento fletor na rótula do ponto D, ó, do ponto D. Então, eu sei que nesse ponto, o meu momento fletor vale 0. Meu momento fletor vale 0. Então, se eu pegar tudo que está à direita da rótula, ou seja, toda essa porção aqui, e fizer o equilíbrio dessa seção, o somatório dos momentos de toda essa porção aqui em relação a essa seção tem que dar 0, já que o momento na rótula é 0. Então, vamos lá. Eu sei que essa força vertical, por estar alinhada com o ponto D, né, ela não provoca momento. Então, ela nem entra na equação do equilíbrio de momentos em relação ao ponto D. Já HBG vezes a altura desse pilar aqui, ó, a altura desse pilar, tem que ser igual ao momento nessa rótula. Como o momento nessa rótula é 0, então eu sei que HBG vai ter que ser igual a 0. Então, eu já sei de cara que essa reação de apoio, né, devido à ação permanente, ela vale 0. Tá bom? Então, já temos aqui uma reação determinada. Vamos para outra. Eu sei que o momento aqui no ponto C, o momento fletor na seção C também vale 0. Se eu pegar tudo que está à direita, né, tudo que está à direita dessa rótula, certo? Tudo que está à direita dessa rótula, ou seja, toda essa porção aqui, ó, eu vou ter a reação de apoio vertical em B, né, vezes o braço de alavanca, que é de 6 metros, braço de alavanca em relação ao ponto C. Eu estou colocando aqui o sentido anti-horário como positivo. Então, NBG provoca um momento no sentido anti-horário em relação ao ponto C. Então, ela entra positiva, certo? Menos, né? Agora vem a carga permanente. G, né? 15 kN por metro, vezes 6 metros, que é a carga total, vezes o braço de alavanca, né? Nós temos aqui uma carga equivalente de 15 vezes 6, que daria 90 kN, certo? 90 kN. Vezes 6 sobre 2, que seria 3 metros daqui para cá, não é isso? 3 metros. Por que o sinal negativo? Porque agora a minha carga permanente está provocando um momento no sentido horário em relação ao ponto C. Essa reação aqui a gente já viu que ela é igual a 0, como a gente já viu na equação anterior, certo? Então, ela não provoca momento em relação ao ponto C. Perceba que eu estou pegando tudo que está à direita da rótula, né?
Quem são as forças que nós temos aqui provocando o momento à direita da rótula? Era apenas a reação vertical, tá aqui, e a carga permanente. Então, isolando aqui, na nossa equação de equilíbrio, isolando aqui, lembrando que a gente tem que igualar isso aqui a zero, porque o momento fletor na rótula vale zero. Isolando aqui a minha reação vertical, eu obtenho o valor de 45 kN, ou seja, é vertical para cima, certo? Positivo, conforme eu tinha convencionado. Então, nós já temos aqui duas reações de apoio. Vamos agora para o somatório das forças na direção x. Aqui é uma equação de equilíbrio geral, né? Uma equação de equilíbrio geral no plano. Então, eu tenho aqui a reação horizontal no ponto A, convencionado para a direita, mais a reação horizontal no ponto B, elas duas somadas têm que ser igual a zero. Lembrando que eu coloquei para a direita como sendo positivo, né? Convencionei assim. Elas duas somadas têm que dar igual a zero. Como essa reação vale zero e eu não tenho nenhuma outra força horizontal, se eu isolar aqui, eu vou obter que a minha reação horizontal no ponto A vale zero também. Vamos agora para o somatório das forças na direção y. Quem são as forças na direção y que eu tenho? A reação vertical em A, a reação vertical em B e a carga permanente. Então, eu tenho, convencionando para cima positivo, né? Eu vou ter aqui NAG mais NBG menos, porque agora está para baixo, né? Ó, 15 kN por metro, vezes 6, que é o comprimento total aqui da minha viga, certo? 15 vezes 6, 90 kN, tá? 90 kN. Como o meu NBG vale 45 kN, passando aqui para o lado direito, eu vou encontrar que NAG vale 45 kN. Para cima também, já que eu encontrei o valor positivo, né? Ó, positivo aqui, então significa que o que eu convencionei anteriormente é positivo, ou seja, para cima. Agora eu vou fazer novamente o equilíbrio de momentos na rótula em C. Ou seja, eu estou dizendo aqui, novamente, eu estou fazendo equilíbrio, obtendo aqui uma equação do momento fletor na rótula em C e dizendo que o momento fletor na rótula vale zero. Só que agora, ao invés de pegar tudo que está à direita da rótula, como eu tinha feito nessa equação aqui, ó, agora eu vou pegar tudo que está à esquerda da rótula. Então, ó, convencionando o sentido anti-horário positivo, eu vou ter o momento na base do pilar no sentido anti-horário positivo, mais a reação no ponto A vezes 4 metros, que é o braço de alavanca dessa reação em relação ao ponto C, né? Em relação ao ponto C, na verdade. Então, tá aqui, ó, 4 metros. Lembrando que essa força aqui provoca um momento no sentido anti-horário, então ela também entra com sinal positivo aqui na equação. O momento fletor na rótula vale zero, né? O momento fletor na rótula vale zero. Então, eu vou obter que o meu momento fletor, né, no ponto A vale zero. Então, eu tenho aqui, ó, as três reações de apoio no pilar da esquerda, provenientes da minha ação permanente. Provenientes da minha reação, ou da minha ação permanente. A minha reação horizontal é zero, e o meu momento fletor é zero, e eu tenho apenas uma reação vertical para cima, né? Apenas uma reação vertical para cima, tá bom? Vamos fazer agora a mesma coisa para a ação variável. A ação variável, o mecanismo é o mesmo. Nós temos aqui uma ação variável aplicada na nossa viga, da mesma natureza, né? Da mesma natureza estática que a minha ação permanente. Então, eu vou dar uma pausa aqui para que vocês olhem as equações, mas no fundo o procedimento é o mesmo. Então, eu obtive aqui, ó, que a reação horizontal no ponto B é igual a zero, que a reação vertical no ponto B é igual a 24 kN para cima,
que a reação horizontal no ponto A vale 0. A reação vertical no ponto A vale 24 kN para cima, tá? Positivo. E o momento fletor no ponto A vale 0. Então, é o mesmo procedimento que a gente viu para a ação permanente. Eu só peço que vocês talvez deem uma pausa no vídeo e verifiquem os cálculos, mas o procedimento é o mesmo, que é o que apresentei para as ações permanentes, né? É uma carga distribuída aplicada em todo o comprimento da viga CD, em todo o comprimento da viga. Então, o procedimento se repete, tá bom? Vamos aqui para a ação do vento. Para a ação do vento. Então, como a gente viu lá no enunciado da questão, nós temos aqui uma pressão do vento no pilar, da esquerda para a direita, e uma pressão do vento na viga de baixo para cima, uma sucção, certo? Uma sucção. Então, nós temos aqui as reações no ponto A e as reações no ponto B. Logo de cara, se eu fizer somatório dos momentos, ou seja, se eu disser que o momento fletor na rótula D, é igual a 0, e pegar tudo que está à direita dela, eu já vou obter de cara que essa reação horizontal aqui vale 0. Então, eu nem coloquei mais ela nem apresentei a variável em si, já coloquei direto que essa reação horizontal vale 0, tendo em vista que o momento fletor na rótula D tem que ser igual a 0, pegando tudo que está à direita aqui da rótula, tá bom? Então, nós temos aqui uma reação vertical, dessa vez eu coloquei positivo para baixo, tendo em vista que nós vamos ter uma força ascendente do vento, né? Uma força ascendente do vento aqui na viga, então eu já suponho que as reações serão para baixo. Então, tanto a reação em B como a reação em A, eu coloquei para baixo. Teria aqui uma reação horizontal para a esquerda, provavelmente, para contrabalancear aqui a minha ação do vento no meu pilar. E um momento na base, no ponto A também, ó. No ponto A. Então, se eu fizer aqui equilíbrio de momentos na minha rótula C, ou seja, se eu disser que o momento fletor na rótula vale 0, o momento fletor na rótula vale 0, e pegar tudo que está à direita dessa rótula, né? Se eu disser, o momento fletor nessa seção vale 0, vou pegar tudo que está à direita dela e fazer o equilíbrio. Então, o momento fletor na rótula em C vale 0. Se eu colocar aqui o sentido anti-horário como positivo, certo? Anti-horário como positivo, eu vou ter a pressão do vento, que é 5 kN por metro, vezes o comprimento da minha viga, que é de 6 metros, vezes o braço de alavanca dessa pressão em relação à rótula no ponto C, que é de 3 metros, né? 6 dividido por 2. Positivo porque provoca um momento no sentido anti-horário em relação à rótula C. E agora colocar menos NBV, porque provoca um momento no sentido horário em relação ao ponto C. Vezes 6 metros, né? O braço de alavanca aqui, ó, 6 metros. Certo? E igualar isso aqui a 0, já que o momento fletor na rótula vale 0. Isolando aqui o meu NBV, eu obtenho que a reação vertical que eu tenho lá no apoio da direita é de 15 kN para baixo, né? Já que eu obtive um valor positivo aqui, significa que o que eu convencionei aqui no meu diagrama de corpo livre está correto, ou seja, a minha reação é para baixo, certo? Eu coloquei aqui entre parênteses, me referindo ao esforço, né, axial que nós temos nesse pilar aqui, ó. Se a minha reação é para baixo, significa que se eu pegar uma seção transversal aqui do meu pilar, essa força ela está tracionando o meu elemento estrutural, está tracionando o meu pilar. Então, por causa dessa ação do vento,
o meu pilar da direita está tracionado. Vamos fazer agora o somatório das forças na direção Y, convencionado aqui que para cima seja positivo. Então, eu tenho a minha pressão do vento, 5 kN por metro, vezes 6 metros, que é o comprimento total aqui do trecho em que a minha carga está aplicada, né? Menos NAV, porque ela está para baixo, menos NBV, porque o meu NBV também está para baixo. Tudo isso aqui igual a zero, certo? Tudo isso aqui igual a zero. Se eu isolar aqui, lembrando que meu NBV vale 15, né? Meu NBV vale 15 kN, então eu vou encontrar que meu NAV vale 15 kN também, ou seja, positivo, né? Positivo significa que o sentido que eu convencionei inicialmente está correto, ou seja, a minha reação é para baixo. Novamente, o meu pilar da esquerda está tracionado, né? Se eu pegar aqui uma seção transversal, eu vou observar que meu pilar está tracionado em função da força do vento. Então, nós encontramos aqui, pelo menos, a reação vertical, né, no meu pilar da esquerda. Vamos agora para os momentos e a reação horizontal por causa da força do vento. Se eu fizer equilíbrio de momentos em relação ao ponto A, equilíbrio de momentos em relação ao ponto A, ou seja, somatório de todos os momentos que eu tenho na minha estrutura em relação ao ponto A, tem que ser igual a zero. E aí eu vou convencionar o sentido anti-horário como positivo, ou seja, meu momento aqui, minha incógnita, ela vai entrar positiva. Então vamos lá. Quem provoca um momento em relação ao ponto A? Vamos começar pelo meu NBV. Meu NBV provoca um momento no sentido horário, então ela entra com sinal negativo. Então, NBV vezes 6 metros, né? 6 metros, que é o braço de alavanca da meu NBV em relação ao ponto A, mais 5 kN por metro, que é a minha ação do vento, 5 kN por metro, vezes 6 metros, vezes 6 sobre 2, porque aqui nós vamos ter 5 vezes 6, 30 kN, então vou ter uma força resultante aqui de 30 kN aplicada aqui no centroide da minha carga distribuída, que seria a 3 metros do ponto A. Então, 5 vezes 6 vezes 6 sobre 2. Aí agora, positivo porque provoca um momento no sentido anti-horário. Agora a minha força do vento horizontal, ela está provocando um momento no sentido horário em relação ao ponto A. Então eu vou ter aqui 5 vezes 4, né? 4 é a altura do meu pilar, né? 5 vezes 4 é a carga total, vezes o braço de alavanca, 4 sobre 2, né? Eu teria aqui, 5 vezes 4, 20 kN, aplicado aqui no centroide do meu pilar. Aliás, no centroide da minha carga distribuída, né? Ou seja, 4 metros sobre 2. 4 metros sobre 2. Sinal negativo porque ela provoca um momento no sentido horário, contrário ao que eu convencionei inicialmente. Mais o momento que eu tenho na base do pilar, que é o que eu estou procurando, né? Tudo isso aqui tem que ser igual a zero. Lembrem que essa reação horizontal ela vale zero, mesmo que ela não vale esse zero, o braço de alavanca dela em relação ao ponto A é nulo, né? Ela está alinhada com o ponto A. A reação vertical no ponto A não provoca momento e a reação horizontal no ponto A também não provoca momento. Então, se eu isolar aqui o meu MAV, eu vou obter que ele vale 40 kN/metro, né? 40 kN/metro. O sinal positivo significa que o sentido que eu convencionei no meu diagrama de corpo livre está correto, né? Ou seja, a reação de momento, né? A reação ao momento na base do meu pilar no ponto A está no sentido anti-horário. Agora, por fim, né? Se eu fizer o somatório das forças horizontais
igual a zero, adotando para a direita positivo, certo? Eu vou ter aqui que menos HAV para a esquerda, então entra negativo, mais 5 kN por metro, que é a minha carga do vento aqui, vezes 4 metros, que é a altura do meu pilar. Tudo isso aqui tem que ser igual a zero. Lembrando que essa reação horizontal já era igual a zero desde o início. Então, se eu isolar aqui meu HAV, eu vou encontrar que ele vale 20 kN, tá? O sentido positivo, né? O sentido positivo significa que ele está apontando para a esquerda, como eu tinha dito inicialmente, tá? Para a esquerda. Certo? Vamos para o equipamento. Com relação ao equipamento, eu já adiantei algumas coisas aqui, ó. Eu sei que o momento fletor na rótula D, né? O momento fletor na rótula D vale zero. Então, se eu fizer equilíbrio de momentos em tudo que está à direita da rótula, eu vou obter que essa reação horizontal vale zero, certo? Eu sei também que o momento fletor no ponto C, na seção C na rótula, também vale zero. Se eu pegar tudo que está à direita, e já com a lembrança de que essa reação vale zero, né? Então, se eu pegar tudo que está à direita aqui da rótula C, eu vou obter que essa reação vertical também vale zero. Então, logo de cara, eu já mato, né? Já mato aqui duas reações, ou seja, o meu pilar no ponto B, né? Na sua base ali, não vai estar solicitado em função da ação do meu equipamento. Vai sobrar então, né? De certa forma, essas duas barras que estão aqui, elas não vão servir para absolutamente nada no nosso problema. Então, basicamente, é como se eu tivesse somente um pilar, um único pilar vertical sendo solicitado por uma força Q horizontal lá na sua extremidade superior. Então, se eu fizer somatório dos momentos no ponto A igual a zero, e colocar aqui o sentido anti-horário como sendo positivo, eu vou encontrar aqui o meu MAQ, ó, MAQ, deixa eu colocar aqui a equação, MAQ menos Q vezes 4 metros tem que ser igual a zero, certo? Essa força aqui não provoca momento em relação ao ponto A, essa força aqui também não, certo? Então, eu vou encontrar que o meu momento na base A, devido à carga do equipamento, vale 40 kN. Positivo porque está de acordo com o que eu convencionei inicialmente, né? Lembrando que eu estou resolvendo para a minha ação do equipamento apontando para a direita, né? Apontando para a direita. Quando a minha ação do equipamento apontar para a esquerda, aí o sentido do meu momento na base vai trocar de sinal. Então, lembrem disso. Quando a minha ação do equipamento estiver para a direita, o meu momento é positivo, ou seja, no sentido anti-horário. Quando a ação do meu equipamento estiver apontando para a esquerda, aí basta eu inverter o sentido. Ele agora vai ser no sentido horário, tá? Então, basta eu alternar o sentido da força do meu equipamento para eu alternar também o sentido do momento na base do pilar. Se eu fizer agora o somatório das forças na direção x igual a zero, né? E lembrando que essa reação aqui vale zero, como a gente já fez inicialmente, eu vou ter que a carga do meu equipamento menos a reação horizontal no ponto A, né? A reação horizontal no ponto A tem que ser igual a zero, né? Tem que ser igual a zero. Lembrando que eu coloquei aqui para a direita como sendo positivo aqui na minha equação. Então, eu vou encontrar que o HAQ vale 10 kN, né? 10 kN, ou seja, de acordo com o que eu convencionei inicialmente. Então, eu tenho a força do meu equipamento aqui apontando para a direita. Então, naturalmente, eu vou ter a reação horizontal
apontando para a esquerda de 10 kN. Se eu inverter o sentido da ação do equipamento, né, ó, se eu inverter o sentido da ação do equipamento, então o sentido da minha reação de apoio também é alternado. Então ela apontaria para a direita, a minha reação, né, apontaria para a direita, caso o meu equipamento estivesse apontando para a esquerda. Certo? E aí, com isso, nós chegamos nessa tabelinha, ó, em que nós temos as reações, né, as reações na base do meu pilar, a reação horizontal, o momento na base e a reação vertical, que eu chamei aqui de N, porque de certa forma ela coincide aqui com o valor do esforço normal que eu tenho no pilar, né? Então, quando N é positivo, significa que é de tração no pilar, certo? Quando N é negativo, significa que é de compressão. Nós temos aqui o momento positivo no sentido anti-horário e a reação horizontal positiva para a direita. Então, para cada uma das ações que eu tenho, ó, permanentes, as ações permanentes, sobrecarga de uso e ocupação, vento e equipamento, eu tenho aqui os valores dos esforços para cada uma, né, os esforços na base do meu pilar, em quilonewton, né, para as forças e quilonewton-metro para o momento. Vale só atentar para o seguinte, ó, quando o meu equipamento está aplicado no meu pórtico, eu não tenho nenhuma reação vertical, vale 0. Quando o meu equipamento aponta para a direita, a minha reação horizontal aponta para a esquerda. Então, ó, esse símbolo, essa setinha em azul aqui, indica o sentido em que a força Q está sendo aplicada. Quando a força Q está aplicada para a direita, a reação horizontal é menos 10. Ou seja, aponta ao contrário do que está aqui, né? Ou seja, para a esquerda. Quando a minha força Q aponta para a esquerda, aí o sentido da minha reação alterna. Ela vai apontar agora para a direita, certo? O momento é a mesma coisa. Quando a minha força Q está apontando para a direita, o meu momento é no sentido, né? O meu momento é no sentido anti-horário, positivo, certo? Quando o meu equipamento aponta para a esquerda, aí o meu momento é negativo. Ou seja, ele é no sentido horário, tá bom? No sentido horário. Aqui em cima eu coloquei o sentido dos esforços, né, que nós teríamos no pilar, os esforços internos no pilar. Perceba que eles são opostos, né, em relação às reações na base da estrutura, as reações do pórtico. Uma coisa são os esforços internos, outra coisa são as reações na base do pórtico. Elas são, em módulo, elas são idênticas, só que elas possuem sentidos opostos para que haja equilíbrio aqui, né, desse elemento infinitesimal ali do meu pilar próximo ao ponto A. Tá bom? Então, nós concluímos aqui a primeira fase do nosso exercício, em que nós determinamos, então, quem são as reações na base do pilar, né, quem são as reações na base do pilar para cada uma das quatro ações que nós temos no nosso pórtico. Peço que vocês refaçam o exercício, né? Revejam os cálculos e anotem suas dúvidas para que a gente possa discutir nos nossos encontros por videoconferência. Abraço a todos e até o próximo vídeo.